Olá! A nossa live vai ser um tema bem diferente. Vai ser um tema sobre excessos de informação. Olá, Carlinha, tudo bem? A Top Society entrou na nossa live. Eu tô convidando. Tá chegando. Entrou. Quem que é? Entrou mais uma amiga aqui que eu não tô conseguindo ler o nome, mas eu já vou pegar meu óculos. E a Gilvanise já entrou. Gil, eu vou te chamar, tá? Peraí. Só um minutinho que eu já tô te chamando aí. Só um pouquinho. Tenta você me convidar. Eu tô tentando, não tá dando certo. Agora deu. Agora vamos conseguir entrar. A Gilvanise é uma psicóloga. Oi, tudo bom, Gil? Oi, tudo bem, e você? Tudo. E como é que você tá em Campinas ou em Curitiba? Na verdade, em São José dos Campos, perto Ah, de Campinas. pertinho de Campinas. Isso, Eu tô colocando o tema da nossa live embaixo ali fixo, só ok. para já ficar. E eu vou Aham. convidar todo mundo que tá entrando a minha amiga Fabiola, tá entrando uma galera aí da física quântica, aluno Ok, de numerologia. Eu tô pedindo a gentileza para convidar, clicar no aviãozinho e convidar seus amigos a participar. Eu tô fazendo isso também, tá? Além de escrever o nome, eu vou convidar as pessoas. E é ok. um prazer muito grande estar aqui hoje com você. Seja bem-vinda. Igualmente. Obrigada, Deia. Até que enfim conseguimos ajeitar as agendas, né? Até Então, que enfim. essas mulheres que são requisitadas, né, Giovanise? Nossa! Mas melhor assim, Que né? Melhor. ótimo, né? Lógico. É, a, eu contei a Gabi acho que vai tentar entrar. Ah, Lembra? legal. Aham. E aí tá gostoso o clima? Hoje aqui tá gostoso. Aqui tá muito quente ainda. Ah, Mais de 30, um calor, e ainda aí eu dei uma fechadinha na janela, porque além de ser um horário que já voltou, hoje tem bastante movimento, né? Aí barulho de carro e tal, e ainda tinha uma pessoa, não sei se era um morador de rua, gritando demais embaixo. ai, ai, Pelas ai, leis Gil. de Murphy, né? Na hora que você quer um silêncio e tal, aí o cara começa a gritar todas as impropérios. É, tudo acontece. É porque é sinal de que essa live vai ser quente, amiga, né? Então, Verdade. eu quero contar para o público que entrou aí, algumas amigas também, a Sueli, a Carlinha. Sejam muito bem-vindas. A Celina, acho que a Celina talvez. Ó, a Celina acho que deve, de repente, é do teu contato aí. É que eu não consegui ver o sobrenome. Mas você consegue ver quem entra? O Um pouco. Vitor. É que às vezes passa rápido ali, não... deixa eu ver se eu volto. Ô, Gil, antes de você se apresentar, que eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, brevemente, antes da gente entrar no tema, eu quero contar para quem já está na live que há muitos anos atrás eu procurei a Giovanni para redirecionamento de Verdade. carreira, né? E mais algumas coisinhas também. Mas o principal era redirecionamento de carreira. Gente, eu super indico. A Giovanni, ela é pioneira, né? No Paraná, não sei se no Brasil, mas no Paraná eu sei que é. Não, no E, Brasil não. mas há mais de 30 anos, né, Gil? Você estava falando, né? É, na E verdade, com a psicologia, há mais de 30. uau! E, gente, assim, o trabalho que ela faz é muito sério, extremamente competente, e tanto é que eu tô aqui, como terapeuta quântica. Além de numeróloga, não deixei de ser numeróloga. E eu vou É, passar a palavra para você se apresentar, contar um pouquinho de você. ok. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Gilvanise Gulix Vial, eu sou psicóloga, na psicologia já há 30 anos, e nessa parte de orientação de carreira, que eu tenho trabalhado mais ativamente, atualmente estou mais com essa área, já tem uns 15 anos, né, que atuo mais voltada à orientação de carreira, planejamento de carreira, escolha profissional, nas diferentes fases da vida,
Então, até porque é algo que o pessoal confunde um pouco. Quando fala em orientação profissional, a primeira ideia que vem é de adolescente de vestibular, né? Ensino médio. Só Sim. que não, né? Eu brinco com eles, né? Eu falo hashtag só que não, né? Porque assim, a gente pode ir trabalhando orientação desde a infância, então com crianças, para ensinar a parte de autoestima, autoconhecimento, assertividade, autonomia, aprender a fazer escolhas no dia a dia. Aí tem a parte para trabalhar com os adolescentes, com mães, pais de adolescentes, para entenderem essa fase. Tem a parte para trabalhar com universitários ou formandos, recém-formados, as pessoas que estão em transição de carreira, como foi o teu caso, né? Há muitos anos atrás, ali tinha já administração, aí a psicologia em curso, aí parou, fez essa transição e já está aí também há muitos anos trabalhando nessa parte da numerologia e outras, não sei se chama das terapias holísticas, né? Mas tem várias frentes que você atua. Tem a parte também de trabalhar preparo para a aposentadoria, né? Então Que as pessoas legal. vão se aposentar e vão ficar aí mais 10, 15, 20 anos ativas, né? Então dá para trabalhar isso também na orientação de carreira. E é com isso que eu venho atuando nos últimos 5 anos, exclusivamente online, porque eu mudei de Curitiba, né, para São José dos Campos. Depois eu morei 1 ano e meio nos Estados Unidos. E durante todo esse tempo eu fiquei fazendo atendimentos online. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu continuei com atendimento online. E agora na pandemia isso se consolidou, né? Porque as pessoas entenderam que existe vida nesse mundo online, né? E a gente não perde aí a nossa eficácia, a nossa eficiência por estar fazendo um atendimento online. Então, eu sigo fazendo atendimentos de psicoterapia breve e orientação de carreira online. Que legal. Para Resumindo, é isso, né? que tudo isso, né, Gil? Que gostoso. Nem Gente, esqueci de falar até do portal vocacional, né? Que mais importante é. eu comprei como um site e que até na logomarca dele tem uma arroba no meio, porque a pessoa fazia atendimentos online na época, isso em 2006. Mas imagina, se hoje as pessoas têm restrição, imagina naquela época. Então, eu Sim. comprei como site, depois eu transformei em CNPJ, fiz um CNPJ, né, para o portal vocacional, e aí tem como minha empresa, né, trabalho aí já dessa maneira autônoma, profissional liberal, já há quase 20 anos praticamente. Gente, que delícia, né? Ter você aqui nesse momento. A Giovanise é pioneira. Eu lembro quando você fez essa logo, me chamou muita atenção, porque era muito inovadora, né? Quem que fazia logo de arroba? É. Eu falei, Então, só a e Giovanise. na Isso em verdade, assim, 2006, eu não lembrava que era. foi Me... uma coincidência, porque a pessoa que tinha esse site mudou de área, né? Ela Uhum. trabalhava com essa parte de orientação e mudou de área e viu que eu estava trabalhando com isso, que foi quando eu voltei da Espanha, que morei 3 anos na Espanha e comecei a atuar com a orientação profissional também. E ela Aham. viu a divulgação de um curso que eu estava fazendo e entrou em contato. Ela falou, eu vi que você trabalha com orientação profissional, quer comprar o site? Né? Falei, quero. Ô, Né? aí foi, né? Ô, Aí Gil, foi. mas não tem coincidência, amada. É tudo É verdade. sincronicidade. Jung já Sincronicidade. falava, né? E Exatamente. você sabe que quando eu fui para psico, tranquei, fiz 2 anos, agora eu Uhum. voltei. Eu voltei para psico. Ah, sério? Eu tô Legal. no terceiro. Mas agora eu vou demorar mais, amiga, porque o negócio mudou tudo que eu tinha feito. Eu tinha Sim. feito 18 matérias e vou ter que refazer um monte. Mas assim, ó, gente, não existe acaso, né? E o que eu Verdade. faço hoje, Gil, eu mudei bastante daquela época. Aquela época eu tava mais Uhum. nas terapias holísticas. Hoje eu continuo, mas eu fui estudar neurociência e física quântica. Então hoje eu sou uma terapeuta quântica. Para quem não me conhece, que é da turma da Giovanise, né? E na Sim. terapia quântica não existe o acaso. O acaso não Exato. existe. É É sincronicidade mesmo. é sincronicidade energética, né? É. E quando você falou, me chamou muita atenção duas coisas que eu acho importante ressaltar que você faz, e com muita propriedade. Gente, é muito difícil se aposentar sem se planejar.
Eu conheço muitas pessoas que adoecem porque não têm o que fazer e deprimem. Então, é importante você achar um plano B, pessoas muito ativas. Se você conhece, por exemplo, um tio, um pai que quer se aposentar e você vê nele uma atividade diária firme, forte, já orienta. Chama a Giovanise, né? Porque Obrigada. porque assim, ó, é punk. Eu passei isso na minha família, com a minha mãe e com o meu pai, né? E ainda bem que com a mãe foi mais difícil, porque eu não tinha esses estudos, mas com o papai eu já consegui, né? E acho que ajudei um pouco. Mas assim, outra coisa que a Giovanise falou, muito importante, quando a gente pensa em carreira, só pensa em pessoas jovens. Não, eu fui procurar a Giovanise, eu tinha 37, né? Eu estava insatisfeita, eu estava triste, meu coração não vibrava mais, né? E eu sabia na numerologia qual que era a minha missão de alma, né? Eu sabia, mas pôr em prática é diferente, gente. Então, É a às vezes você insegurança, precisa né? daquele empurrão, né, Gil? E isso Sim. que a Gil faz com muita propriedade, porque além dela fazer toda uma bateria de testes com você, ela também te ajuda a se auto-perceber e fortalece os teus habilidades, seus talentos. Então, você já sabe aquilo, mas ela fala, vamos lá. E no teste mostrou isso, e no teste mostrou aquilo. Então, todo esse trabalho que a Giovanise faz é muito sério e ajuda muito. Eu penso que as mulheres são mais questionadoras que os homens, não querendo, né? Até gostei que entrou aí uns 3, 4 homens na nossa live. Mas assim, a mulher é mais questionadora e ela é mais buscadora também, né? Mas isso é a natureza feminina, né? E não Não, tá e às tudo vezes até certo. porque o homem ele está muito ligado, muitas vezes, a prover, né? A ser o Uhum. provedor. E aí ele tem, às vezes, receio de mudar, de não dar certo, troca o certo pelo duvidoso, e se ficar sem, né, o rendimento, principalmente quando uma família depende dele. Então, ele tem, ao mesmo tempo em que muitas vezes é mais ousado, tem mais ímpeto, quando é nessa questão, né, de que vai mexer aí com o financeiro, às vezes ele segura um pouco mais. Sim, sim. E é isso mesmo, não tenha dúvida. Ô, Gil, eu vou entrar no nosso tema, então, Vamos né? lá. E Ó, aí, oficialmente, boa noite para todo mundo que está entrando aí. Eu vi o pessoal entrando, não deu tempo de cumprimentar cada um, mas obrigada aí pela presença. então, é isso mesmo, sejam bem-vindos. Ó, eu e a Givanise, a gente gostaria, assim, de trazer um tema que agregasse, né? E nós escolhemos esse tema, que é o excesso de informação. Quando a gente para pensar no mundo moderno, a cada minuto tem algo acontecendo à nossa volta. Não só excesso de coisas na rua quando caminhamos, propagandas, panfletos, outdoors, né? Pessoas no sinaleiro entregando coisa, assim como no teu rádio, no teu canal do YouTube, né? Hoje até chegaram ao cúmulo de quando você tá ouvindo mantra, no meio do mantra vem uma propaganda. É verdade. Pensa, né? Você tá ouvindo um Ho'oponopono, vem uma propaganda. Então, assim, a gente tá tão assediado que chega a ser assim forte. Eu queria muito Invasão ter de privacidade. eu queria muito ter tido tempo de assistir todo o documentário que foi feito por alguns estudiosos do marketing, que está bombando no canal, acho que é Netflix, que fala sobre o dilema das Ah, mídias sim. sociais. Você assistiu Também não inteiro? consegui. Ainda É, não. mas eu escutei bastante feedback e eu ouvi uma pessoa que eu confio muito que falou, né? E muito antes dessas pessoas falarem isso, eu já tinha me dado conta de se eu Sim. diria que é É manipulação. um Sim. embuste, né? Muito. E então, às vezes eu paro para me perguntar, o que aconteceu com a nossa mídia hoje? Será que ela está retratando a realidade ou será que ela está sendo manipulada ou será que ela está sendo comprada ou será que ela está realmente perdida, né? E porque assim, claro que existem muita gente séria, mas ainda assim dá a sensação que parece que tem muito mais gente que não é séria. Então, Sim. aí eu falei, vou pedir socorro para a Givanise. E a primeira pergunta que a gente, né, planejou, e enfim, também acho que é bem importante começar por aí, e algumas pessoas também já me mandaram outras, tá? E a primeira Ok. pergunta que eu quero te fazer, e que eu conversei com a Bruna aqui em casa, que é assim, por que se fala tanto em excesso de informação atualmente? Certo. Bom, se a gente voltar no tempo, né, lembrar aí, eu tenho 54 anos. Quando eu era criança, né, então lá quase 50 anos atrás, assim que eu lembro de assistir televisão, né, então assim, por onde que vinham as informações para mim naquela época?
pela televisão, e aí passava assim pontualmente, tinha na minha casa, no interior do Paraná, né? A gente assistia ali um canal de televisão que pegava muito bem e outro mais ou menos, né? Então era basicamente um canal de televisão, passava um jornal no horário de almoço, um jornal à noite. Ali entravam as informações na nossa casa, né, diariamente. E no final de semana tinha um jornal impresso que circulava pela cidade. Depois tinham 2, 3, tinha a rádio, né? Então nos programas de rádio também a gente tinha algumas informações, mas nada comparado a hoje. E claro, na escola, né? Então na escola a gente também recebia ali conhecimento, informações. Porém, hoje, né, isso está potencializado assim numa escala inimaginável, não é? E quando eu falo inimaginável, né, porque assim, eu fiz uma pesquisa, né, para a gente conversar a respeito do tema hoje, e só falando em sites ativos no mundo, tem 1 bilhão, um Nossa, bilhão de sites ativos. caramba! Se a gente pensar nisso, em quantos a gente acessa diariamente, né, ou na semana ou no mês, também já é um volume imenso. Tá? Então, o celular, né, nos permite essa questão de ter a informação muito rápido. E aí a informação, ela não é necessariamente conhecimento, né? São coisas que vão sendo jogadas. Sim. Né? São fatos que vão sendo passados, não é... E às vezes isso satura, né? Transborda, porque não cabe mais. Então, o excesso de informação, a gente tem falado sobre isso, porque ela entra por muitos meios, e é isso que você comentou. Às vezes você está tentando focar em algo, né? Você está tentando ficar ali assistindo aquele vídeo, e aí entra uma propaganda, entra um anúncio. Né? Você está ouvindo música, entra uma propaganda no meio. Você está trabalhando no teu computador ou no seu celular, entram notificações de outros aplicativos. Então, é um volume muito grande. Aí você faz uma pergunta para alguém, e ela, mesmo que não saiba, né, ou você tem uma dúvida, joga ali no site de busca e pronto. Em segundos, você tem essa resposta, você tem essa informação que nem sempre é verdadeira. Sim. Então, começou-se a falar nessa questão do excesso de informações, porque tem muita coisa acontecendo, sempre. Bom, sempre aconteceu muita coisa, mas tem muitas maneiras agora de sabermos disso. Sim, é verdade, Gil. Então, e na pandemia potencializou, né? E muito mais gente ficou em casa, ou ficou sem trabalho durante um tempo, sem aula durante um tempo, e aí foi também acessando mais televisão, no rádio, nos sites, nos aplicativos. Com certeza. Eu penso que a pandemia está sendo ainda, né? Um exercício de lidar com as novidades e as mudanças, né? O tempo todo. Que nem a gente brincava antigamente, que tinha uma novela na Globo que falava assim, a cada minuto um flash, né? Então essa pandemia é isso, a cada minuto uma história, a cada minuto uma notícia. E eu percebo muito que os políticos, por mais que eles tentem controlar, eles às vezes acabam piorando, né? E é uma coisa assim que atormenta a mente das pessoas, porque existe um desequilíbrio na saúde e um desequilíbrio político, né? E acaba que o ser humano fica no meio desse dilema, dessa situação toda, né? E em quem acreditar. Então, claro que é muita pretensão da nossa parte. A gente não tem verdades prontas, pessoal. A gente só está discutindo o tema, né? Isso é uma forma de ver. Tem pessoas que vão ver diferente, tá tudo certo. E podem colocar sua opinião aí, que é muito bem-vinda. Mas eu acredito muito que a maioria das pessoas que hoje se sentem acuadas ou pressionadas de alguma forma, e muitos empresários falindo, né? É devido ao mau uso do verbo, gente. O verbo cria. O pensamento atrai e o verbo concretiza. Né? Isso já se dizia na Bíblia, muito antes de física quântica e neurociência, pessoal, há mais de 2000 anos, né? Então, o que acontece? Com o advento da psicologia, né, que a palavra cura, né? Freud falava, através da fala você cura. Então, quando a gente para pensar nos grandes pensadores, né, todos falam que a comunicação
ela pode ser a sua libertação ou pode ser a sua prisão. E o excesso de Exato. informação, idem, né? E Também. claro que está tudo interligado e interconectado. E hoje, eu Sim. penso, Gil, que as pessoas adoecem e sofrem. Em quem acreditar? Qual canal de TV fala a verdade? O A, o B, o C ou o D, né? E Sim. aí, qual fonte eu vou correr até para uma pesquisa de trabalho, né? Qual fonte? Sim. E aí, o excesso de informação, então, seria prejudicial ou não? E por quê? Ok. Bom, com certeza é prejudicial todo excesso. Vamos partir daí, de que todo excesso é prejudicial. Né? Então, até o excesso de amor, até o amor em excesso é prejudicial. Né? Até a proteção em excesso é prejudicial. Até água em excesso, né? Se não tiver aí, se a pessoa toma sem parar, digamos assim, né? É prejudicial. Por isso que existe ali até um limite, né, do ideal de água por dia, que fica em torno de 2, 3 litros de água. Né? Só que se você toma, agora tudo bem, muito mais quente, a gente toma mais água sim, mas se a pessoa tomar 15, 20 litros de água por dia, isso também vai causar prejuízo no organismo. Né? Então, Sem dúvida. tudo que é demais, tudo que é em excesso é prejudicial. E as informações em excesso, elas também são prejudiciais, porque é o que a gente já me comentado antes, não é necessariamente conhecimento. Então, vamos pensar no excesso, né, de informação como se fossem alimentos, se fosse um excesso de alimentos. E aí a gente entra até num termo similar do excesso de informações, que é a questão da obesidade intelectual. Né? Até uma colega, na terça-feira teve uma live sobre isso, né, do portal vocacional. Porque a gente vai acumulando tanta coisa e isso vai causando esse excesso. Tá? Imagine que você, quando a gente se alimenta, se você come coisas saudáveis, alimentos saudáveis, ok, é uma coisa, tá? Mas se você fica comendo tudo que aparece pela frente, todo besterol, né? Sei lá, frituras, o que a gente chama das bobagens, né? As De muito gordices, doce. né? As gordices. Isso, né? Muita fritura, muito doce, muito salgadinho, muita coisa fora de hora, tudo isso vai também causar, aí um excesso vai causar um prejuízo. Com a informação em excesso, a mesma coisa. Por quê? Imagine que o nosso... todas essas informações, elas ficam armazenadas no cérebro, né? Basicamente no lobo frontal. Tá? E o lobo frontal, ele é responsável também por outras coisas além de armazenar a informação. Ele é responsável aí pelo nosso comportamento, né? Então por essa parte cognitiva, pela parte da linguagem, tá? Pela parte da memória, da atenção. Então, se eu uso demais, né, se eu excedo o limite, e aqui todo mundo já sabe disso, da questão seja de um armazenamento, né, no armazenamento do celular, se eu coloco muita coisa, falta memória. Né? Isso Sim. acontece com o nosso cérebro também. Se eu armazeno muita coisa inútil, vai me fazer mal, vai fazer, né, vai me faltar espaço para o que é saudável, Sim. para o que é útil. Tá? Sim. Então, nesse sentido que é prejudicial e em função disso, né? Porque está usando ali uma área que gerencia, digamos assim, né? O comportamento, a linguagem, as emoções. Então, por isso que também agora nessa pandemia a gente tem ouvido, né, falar de muitos casos das pessoas com a emoção exacerbada, muitos casos de depressão aumentando, porque passa também por essa dificuldade de gerenciar as emoções, porque a gente está usando o lobo frontal com informações que são inúteis, desnecessárias para o nosso dia a dia, para a nossa vida de um modo em geral. Uhum. Ô, Gil, eu vou ter que pedir um segundinho só, que eu percebi que eu tô com um problema na minha transmissão. Peraí. Deixa eu ver aqui, filha.
antes que caia, porque eu distraí Ok. e eu tô com pouca bateria, mas deu tempo de eu ver ainda bem. Mas tá super interessante o que você tá falando e muito coerente tudo. E super concordo com o que você disse, Gil. É isso mesmo. Desculpa, agora sim. Senão eu ia Não, cair a nossa imagina. live. Eu distraí, porque hoje Não, eu mas não sei aqui se eu te não, contei, eu viajei o não dia inteiro, travou nem né? nada. Eu Não, não viajei o dia falou da todo hoje. viagem. É, e não, eu até cheguei, não era tão tarde, mas eu distraí de carregar o celular o suficiente. Entendi. Porque acaba que na Uhum. live, né, consome bastante bateria. É verdade. Não, e respondeu com muita propriedade, né? Então, o excesso de informação realmente é prejudicial. E a outra Prejudica. pergunta, Gil, que me fizeram existem sinais que nos ajudam a identificar o excesso de informação? Existem, tá? É, como justamente, né, ele passa, aí esse armazenamento passa pela mesma área, né, do comportamento, da administração da linguagem, das emoções, da atenção, do foco. Se você percebe que você está muito mais distraído, distraída do que o normal, se você não consegue ter foco em nada, você começa a fazer uma coisa e você não consegue terminar. Você vai, por exemplo, para o computador ou no próprio celular para responder um e-mail ou para ver uma mensagem ou mandar uma mensagem para uma pessoa específica, mas quando você abre o computador ou o celular, você começa a fazer outras coisas e daqui a pouco você pensa, o que eu ia fazer mesmo? Uhum. E aí não consegue lembrar por que você foi, o que você ia Fazer fazer. aquilo antes. Uhum. É, então, se isso acontece com muita frequência, é um sinal, tá? Uhum. Se você está ficando muito mais irritado do que o normal, também pode ser um sinal do excesso de informações. Se você se Uhum. sente desorientado, literalmente, né? Porque passa aí também pela nossa questão do comportamento, do cognitivo, do nosso do controle, né? Do Uhum. corpo, do cognitivo. Então, se você levanta, ou se você quer fazer algo e você não consegue, como se você paralisasse. Né? Uhum. Então, quem passa o dia inteiro, por exemplo, diante do computador ou do celular, chega uma hora que quer fazer uma coisa, quer coisas simples, abrir o e-mail, ou responder, ou digitar algo e fica parado olhando para a tela e não faz nada. O Sim. corpo não responde. Né? Então, esse também é um sinal. Tá? E, e, e assim, Gil, Desequilíbrio. até isso que você tá falando, né? Eu tô rindo aqui porque cai como uma luva, né? Então, quem que já não. Assim, rindo que cai a carapuça, não rindo. E até dá uma aflição de ouvir você falando. Porque com Que certeza. acontece tudo isso. Aham. É, E todos nós, exato. mesmo a gente que é dessa área de cura, você que é da psicologia, eu Sim, que sou da terapia quântica, sim, que lidamos com problemas o dia inteiro, ouvimos conflitos, ouvimos pessoas com dores, com sofrimento, né? De alguma forma, sim. a gente se perde. Daqui a pouco eu vou mandar uma mensaginha para Gil. Já, hoje foi um exemplo de. Eu ia responder aquela hora, eu ia colocar excesso de informação. Nossa, sim. Daí eu ia mandar mensagem para uma pessoa e mandou para mim, né? É, Aí eu falei, viu, excesso de informação, se sim. distrai, perde o foco, perde a atenção, pensa em fazer uma coisa e faz outra. Então, esses são sinais. Tá? Profundos, Mesma né? coisa essa questão, exato, mesma coisa a questão da emoção exacerbada. Se você está muito mais irritado que o normal, se você está muito mais estressado que o normal, né? Se você grita, coisa que você não fazia antes, né? Está gritando e percebe que está sempre com essa irritação, pode ser excesso de informação. Tá? Claro, Uhum. pode ser muita coisa, mas se você está, né, com essa questão do excesso de informação, pode ser excesso de informação também. Né? Se você fala, não, Uhum. mas eu não vejo celular, não vejo muito computador, não estou vendo muita televisão, aí não passa por aí, né? Não se trata do excesso de informação. Mas se você está conectado ali, né, 24 horas por dia, porque tem gente que não desliga nem de noite, né? Que literalmente olha celular e tal.
Pode ser ansiedade aumentada, não é? E aí Aham, já entra numa outra sim, questão, né? é. Tem não sei se é uma pergunta, um comentário que Tem entrou muitos, eu aí. até vou falar, Gil. Vou aproveitar e Ok, vou aproveitar esse intervalinho. Tem uma pessoa aqui que lá, vou puxar lá atrás, tá, gente? Porque ok. como eu vou ler todos aqui que falaram sobre isso. Então, gente, é muito importante, né? Cada detalhezinho que a Giovanise falou, com certeza caiu a carapuça para alguém, né? Mas existem graus disso. Então, eu sou uma pessoa, Gil, que eu sou notívaga, né? Eu Uhum. levanto cedo Eu porque também. eu Uhum. preciso. Então, às vezes eu acordo para ir ao banheiro, eu não resisto, eu dou uma espiadinha, né? E aí eu me empolgo, daqui a pouco eu perdi 2 horas, eu falei, opa, volta, né? Uhum. Então, pequenos exemplos, assim. Tem uma pessoa que colocou assim, ó, tudo em excesso é prejudicial, né? Isso que a Giovanni já tinha Exato. falado. E Uhum. uma outra colocou assim, mas é uma tendência da globalização, ainda mais agora na pandemia que estamos resolvendo tudo por meios digitais. Eu acho que é Sol o nome dela, Duty Sol. Eu não sei se é uma loja ou se é uma pessoa, mas acho que é uma pessoa. Ainda mais agora na pandemia que estamos resolvendo tudo pelos meios digitais, desde Uhum. escola, compras, pagamentos, né? Então, gratidão aí pelo seu comentário, é bem pertinente, né, Gil? Exato, é isso mesmo, né? A Uhum. pandemia potencializou. Então, talvez eu já vá antecipar um Além, pouco, né? né? Não, Aham. mas eu vou voltar. Oi, Sonja entrando aí, né? Que Uhum. felicidade ver vocês aí. Eu vi que a Elza também acessou, de estar em Florianópolis, a Sonja está em São Paulo. Acho que está em São Paulo ainda, né? Oi, Débora. Débora em Maringá, né? Nossa, que chique, amiga, Pessoal, nossa live. Curitiba, é, ó, Balneário, tem umas sim. amigas de Balneário. Uhum. E a Débora, minha prima, é fonoaudióloga, faz um trabalho lindíssimo com as mães, com a amamentação de recém-nascido, prematuro. Muito lindo o trabalho. Que a gente nem imagina que passa pela fonoaudiologia, né? Muito Sim. legal. A ação já está em São Paulo. Bom, então, voltando um pouquinho, Deia, na questão que você perguntou dos sinais aí, a ansiedade também, tá? Então, a Uhum. ansiedade é um sinal. E tudo isso pode levar até, falando em termos aí de trabalho, né, puxando para o profissional, a questão da síndrome de burnout, que é o Uhum. esgotamento, né, físico, mental, em função de excesso de trabalho. Então, se é um excesso de informações, né, voltada a essa questão de trabalho, pode passar por aí também, né, Sim. pela síndrome de burnout, além das outras os prejuízos, né, que eu comentei. Eu não estou Uhum. acompanhando o nosso tempo, Deia. Você Fica me fala do tranquila, tempo. a gente ainda tem Ok, 20 minutos, tá? ok, Bem tá tranquilo, vai dar ótimo. pra gente finalizar legal. Tá bom. Ô Gil, e eu vou aproveitar também, antes de entrar em mais perguntas aqui, eu percebo ultimamente que as pessoas, elas ficam tentando encontrar alguma coisa que faça sentido nas notícias, né? Uhum. E devido ao sofrimento momentâneo que a gente está passando com a pandemia. E, claro, e tem muito motivo, né, para se sentir dessa forma. O que eu gostaria de que você falasse um pouquinho, até parece que está fugindo do tema, mas não está fugindo do tema. É assim, ó, esse excesso de informação, né? Ele traz pra gente consequências, que Uhum. você já falou aí, algumas, né? Sim. Você teria mais alguma coisa a acrescentar sobre isso? Olha, como, né, fazendo um resgate ali, né, que entra essa questão Uhum, que afeta a memória, afeta a atenção, afeta o foco, a nossa capacidade de comunicação, exacerba as emoções, tem mais irritabilidade, mais ansiedade, e isso pode impactar diretamente na nossa vida pessoal e profissional. Então, ter uhum, problemas aí de relacionamento, né, com os cônjuges, ou com os pais, com os filhos, ou no local de trabalho, né, com os colaboradores, com o chefe, com os subalternos. Então, esses são prejuízos também que vêm em decorrência do excesso de informações, porque é como se você literalmente ocupasse todo o espaço que você tem de discernimento, de reflexão, com
coisas inúteis, né? Porque quando eu falo coisas inúteis, são assim, informações que você deixa entrar e que não necessariamente vão agregar alguma coisa. Então, para quem passa o dia inteiro com a televisão ligada, por exemplo, é péssimo. Né? Então, e essas consequências, elas podem ir potencializando, né? Como tem essa alteração de emoção, pode chegar até a questão aí de agressões, de separações. Né? Então, Sem só dúvida, vai Ju. piorando, vai virando uma bola de neve. Com certeza. E na pandemia, esses dias eu li uma reportagem, acho que foi até numa revista de peso aí, o quanto que houve separação na pandemia. Aumentou muito, gente, o número de separações. Foi bem grande. E também aumentou muito o número de pessoas com crise de ansiedade e pânico, né? Exato. É fato. E a gente pensa que só acontece com adulto que está com problema financeiro? Não. Acomete muito jovem, muita criança, porque esse novo sistema de estudo também está pressionando tanto a criança quanto o jovem. Imagina, o pessoal de faculdade está reclamando, as crianças elas estão sentindo falta de brincar, de correr, de interagir, de espaço. Né? Os prédios, a maioria dos prédios estão com a área de lazer fechada. Na rua é diferente o processo, né? Alguns parques estão, a maioria dos parques, a maioria das cidades estão com os parques fechados. E aí a gente tem que se reinventar em casa, né? E pensar em atividades para que essas crianças se sintam de alguma forma ocupadas e também sintam prazer, né? Não só, tem que estudar. Não, peraí, vamos lá, vamos ter o momento de estudo, ter o momento de lazer. E os pais acabam se sentindo pressionados ao ponto de também sofrerem pelo sofrimento dos filhos. Então, é uma bola de neve, né, Giovanice? Quando a gente parar para pensar, rever tudo. E ter muita paciência, gente. Por isso que nesse momento a minha sugestão né, até a próxima pergunta é assim, existe tratamento de uma forma, né, existe tratamento e como lidar com isso de uma forma que nos ajude, né? De que forma isso pode estar, o que a gente pode estar fazendo para amenizar tudo isso? Esse excesso de informação e tudo, né, Giovanice? Mudança de comportamento, mudança de padrão, de mudança de. Nossa, em todos os níveis. Em todos os níveis. Bom, o que dá para fazer? Tem que pensar que a gente estava falando em excesso, né? No excesso de informações. Então, só para complementar uma informação inicial lá, eu tinha comentado dos sites, né? Que existem, eu sempre me pergunto, 1 bilhão de sites ativos, né? E isso faz com que a gente tenha muito mais quando a gente começa, né, a acessar os sites ou ficar com a televisão ligada, tudo, a gente tem muito pensamento, né? Tem uma pesquisa bem recente de julho desse ano, né, de uma universidade do Canadá. Depois até posso colocar o link nos comentários, eu subo a live lá no YouTube também, coloco lá o link. Que é de que a gente tem em torno de 6 mil pensamentos por dia. Tem algumas reportagens que falam em 70 mil. Mas aí está se referindo a palavras que você pensa, não necessariamente a pensamentos não contexto, né? Exato, contextualizados. Então, dentro desses pensamentos contextualizados, temos em torno aí de 6 mil pensamentos por dia. É muita coisa. Muita coisa. Né? Então, uau, se a gente pensar... Exato. Se a gente pensar que além desses 6 mil que a gente já tem, né, a gente cria outros, né, estimula e vai criando outros, não cabe tudo no nosso espaço, né, no nosso lobo frontal, que é esse espaço de armazenamento. Então, o que a gente precisa fazer para caber? A mesma analogia de limpar aí o celular, o espaço de armazenamento do celular ou o espaço de armazenamento da tua casa. Se quer guardar alguma coisa no armário na cozinha ou no guarda-roupa, não tem espaço. O que você faz? Você organiza, né? Você tira aquilo que é excesso. Então, a gente tem que fazer uma limpeza também nos nossos pensamentos e no que entra de informação na nossa vida. Como é que dá para fazer isso? Bom,
quando você falou de pioneira, né, muito à frente aí do seu tempo, eu lembrei de uma situação que eu comento isso bastante, que já tem aí quase uns 20 anos que eu não assisto televisão aberta, né? Por quê? E nem assisto, agora só documentário e alguns filmes, adoro, né? Mas tudo muito selecionado. Por quê? Houve um tempo em que eu assistia muita televisão, né? Assistia todos os jornais, assistia novela, assistia programa de humor, assistia tudo, assistia televisão, né? E eu comecei a perceber o prejuízo disso, né? Então já tem 20 anos que eu não assisto a televisão dessa maneira, de deixar ligado o tempo inteiro. Quando eu ligo para assistir um filme, um documentário, as notícias eu vou buscar nos sites de notícias. E aí quando você falou, mas em que site a gente vai confiar? Eu uso uma estratégia de abrir 3 sites diferentes, né? Então eu abro um site, dou uma olhada nas manchetes, escolho o que eu vou ler, porque você olha 10 manchetes, talvez tenham 2 que interessem. Você não precisa ler todo o restante, porque não tem a ver com a tua área de atuação, não vai agregar em nada, ou é fofoca, ou diz respeito, né, à vida de famosos, sei lá, que no meu caso também não interessa, né? Então eu seleciono o que eu vou ler, abro um outro site diferente de uma outra rede, dou uma olhada, né, se tem notícias diferentes, seleciono o que eu vou ler, o que me interessa ali, o que eu vou compartilhar, e abre um site internacional, tá? Porque aí você tem uma ideia também do que está acontecendo aí no mundo, digamos assim. Tá? Sim. Com isso você consegue fazer uma seleção melhor. Se você deixa a televisão ligada, né? Quer me torturar, me coloca num lugar que tem uma televisão ligada. Se eu vou, sei lá, num restaurante que tem gente, restaurante com televisão ligada para mim é o fim. Eu já pedi para desligar em vários lugares, né? Até em restaurante de hotel, cara dura e peço para desligar. Acho um Eu fiz, absurdo. Gil, É. eu fiz isso ontem de manhã em Otacílio Costa. Eu cheguei, eu falei, gente, não faz isso. Ainda fui na recepção, tentei achar o dono do hotel, não achei, eu falei pra moça, Uhum. né? Sim. Pensa no hotel charmoso, menina, num lugar assim, no meio do nada, né? Aí cheio, que tem uma empresa grande lá, eu achei, eu não sei se não é a Cablinha, é uma empresa grande. E aí, Uhum. todos os operários, assim, uns 20, né? Eu e minha amiga, eu não aguentei, eu pedi licença. Falei, licença, a louca levantou, eu levantei. Pedi licença, falei, vocês achariam muito ruim se eu desligasse a televisão nesse momento e a gente Eu colocasse uma faço música isso também. leve, É. leve, para Uhum. ouvir? Todos Exato. aceitaram. Eu não sei se ficaram com medo do meu tamanho, da minha altura, né? Ou se aceitaram. Aí a minha amiga que estava comigo disse: você não deu oportunidade para eles falarem, não, você foi tão taxativa, vamos É. desligar essa televisão. Mas, infelizmente, Gil, a televisão, na minha opinião, é um ópio. Porque as Uhum. notícias são extremamente. É pior do que uma droga, eu acho. Elas são Exato. extremamente manipuladas, né? Pelo Uhum. poder político, econômico, Sim, financeiro mundial. É isso que sim. virou televisão aberta. E Uhum. alguns canais a cabo também. A gente tem que ter muito cuidado. Também. Exato. Então, Também. isso que você falou, adorei. Né? Vai ver um bom filme, uma série, vai ler um livro. E quando você for Claro. assistir um canal de TV, fique à distância. Observe de longe, né? Porque como Sim. o nosso tema da live é excesso de informações, a gente tem que ser, como a Giovanni usou muito bem, seletivos. Seletivos Uhum. até porque nós somos a somatória do que a gente escuta, do que a gente lê, do que a gente assiste e das 10 pessoas que a gente mais convive. Então, é fato. Se você convive com pessoas barulhentas, turbulentas, é isso que vai ser tua rotina, ainda mais em pandemia. Sim. Então, aí vale a pena você acalmar essas pessoas, mandar para a Givanise, para mim, né? Ó, vamos fazer uma terapia, vamos aprender a meditar. E nesse contexto, Gil, cabe muito a meditação, né? Sim, claro. Não Isso sei o até que ia que você acha comentar, disso. né? Aham. Sim, até comentar assim, e que se não puder necessariamente procurar uma ajuda especializada agora, não tem problema, né? Tem muitos canais no YouTube, por exemplo, né, com meditações, com vídeos aí de meditações, com áudios de meditações, mas assim, buscar algo, né, para atingir o equilíbrio. Então, Sim, dentro, né, das ações que a gente pode fazer para resolver essa questão, é isso, buscar o equilíbrio, né? sem dúvida. Filtrar tudo que você vai, o que você quer que entre na tua vida. Eu vejo que tem muito
lixo, de verdade, né? Se a gente deixa a televisão ligada o dia inteiro, não só nos telejornais, mas nos programas em geral, né? Tem muita coisa ali que não serve, não agrega para nada. Por que que eu, em sã consciência, vou ficar consumindo isso, jogando para dentro, né, todo esse lixo, tudo isso que não agrega em nada na minha vida? Então, se eu posso escolher, eu vou escolher o que que eu quero escutar, o que que eu quero ver, o que que eu quero ler. Então, não deixar mesmo que tudo isso venha, né, sem limite. Porque senão é isso que acontece. Passa por cima de você como um rolo compressor e traz todas essas consequências, né, para o dia a dia. Tá? Ah, e tem algumas dicas bem práticas. Como é que nós estamos de tempo aí, ideia? Ó, ainda tem. Vamos colocar 7 minutos para a gente poder ter um tempinho para dar tchau também, né? Então, Ok, tá bom. 7. Não, 7 minutos. Então, o que pode ser aí de dicas bem práticas, né? Desligar a televisão, né? Para começar, eu vi alguém colocou ali mesmo disso de desligar a TV. E quando ligar, pensar se aquilo que você vai ver, de fato, você precisa assistir, aquilo agrega alguma coisa para a tua vida? Aquilo é interessante? Desde que, não, mas eu sei que é uma bobagem aí, mas eu deixo para me distrair. Não, para distrair você fica sem nada, você fica aí com os teus pensamentos, né? Você faz Ótimo. meditação, tá? Você não precisa, ou você liga para um amigo, né? Liga para uma amiga, ou você escreve. Então, escrever pode ser escrever num diário, pode ser escrever num blog, pode ser escrever no teu Facebook, no teu Instagram, fazer esse exercício da escrita, olhando para si, né? Olhando para dentro, vai trabalhando o autoconhecimento, vai falando sobre os teus sentimentos, sobre as tuas emoções. Eu não gosto de me expor. Ok, pega um caderno aí na sua casa e escreve só para você. Não precisa se expor, mas já é um exercício também. E até Pode complementando, falar. Gil, assim, ó, pintar, gente, dançar, Também. né? Eu amo dança, eu amo pintura. Não Sim. precisa ser a melhor pintura, não precisa. Ninguém vai estar vendo você dançar, sabe? Coloca uma música animada, um rock, um samba. Exato. E pensa assim em atitudes que te façam se conectar com a arte, porque a arte, ela fala com a tua alma, ela eleva teu padrão vibracional. Então, na hora em que a gente tem algo que cria, que a gente usa a criação, como a Gil falou, escrever, vai distrair tua mente escrevendo, porque você está se conectando com a melhor forma possível, né? Que é o excesso do pensamento. E eu penso que tricô, crochê, bordado, quem gosta disso, tem dons manuais, né? Uma culinária, né, Gil? Vai fazer um bolo, vai fazer uma torta. Culinária, uma horta, mesmo em apartamento, né? Plantar alguns temperos, plantar umas flores, né? Dá para fazer muita coisa. Essa questão da música, até assim, eu costumo pensar na música como escolher a música contrária ao meu sentimento. Então, por exemplo, se eu estou me sentindo meio para baixo, eu vou buscar uma música mais animada, que me faça feliz, que me dê vontade de cantar. Né? Se eu estou muito agitada, eu vou buscar uma música mais tranquila, mais serena, né? Algo que dá uma baixada. Exato, acalma. Né? Então, sim, a música ajuda bastante. Eu ia comentar das notificações do celular, né? Então, assim, a gente tem que entender que o celular, ou mesmo né, televisão, enfim, mas o celular é o que está mais literalmente na mão. É uma máquina, é um acessório. E não é ele que manda na gente. Não é ele que dita a nossa vida. Somos nós, né, que mandamos nele, que escolhemos e ditamos. Então, quando você fala, eu às vezes acordo à noite e não aguento e pego o celular e passo 2 horas olhando, não é culpa do celular. A responsabilidade é tua. O celular é um objeto inanimado. Tá ali, ele não te prejudica em nada. O uso que você faz dele que é benéfico ou prejudicial. Tá? Então, tem muita gente que já desenvolveu o vício, né? O vício no celular, que não consegue desligar, não consegue soltar o celular.
Tá? Uhum. Isso já entra num patamar mesmo de doença, de dependência. Assim como existe a dependência química, existe a dependência da tecnologia. E aí sim precisa de tratamento mesmo, né? Então, desativa as notificações no celular, não tem som de mensagem de WhatsApp. Eu acho extremamente irritante quando estou em algum lugar e fica o celular de alguém pim, 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 o tempo. Gente, que custa? Tira o som, entendeu? Porque Uhum. a pessoa se habitua. Mas isso, quando ela se habitua com os ruídos, os sons do dia a dia, entra lá no excesso, entra na poluição auditiva. Então não tem nenhuma notificação com som no meu celular, não tem som de toque no meu celular, fica Eu tudo também não. absolutamente no silencioso, Eu né? faço isso também. Uhum. Exato, isso já há muito tempo. Então, eventualmente, se tem uma situação de emergência, algum familiar, alguma coisa, eu deixo o celular com som. Caso, que é raro, caso contrário, está sempre, sempre com tudo absolutamente desativado, né? Uma excelente Se dica. e se ele toca e eu, né, posso atender, que eu estou próxima, eu atendo. Se não, depois eu vou ver que tocou e vou retornar a ligação, a pessoa vai deixar um recado, ou não, né? Hum, E tá tudo bem. A gente não pode controlar tudo também, né? sim. Outras questões. Quantos minutinhos agora? Já sei que estamos na reta final. Estão na reta final. Aham. E tem vários comentários interessantes. Talvez não dê tempo da gente ler os comentários, mas gratidão por compartilhar a opinião de vocês. A gente não conseguiu verbalizar, mas a gente está lendo, tá? Ah, e E depois se você compartilha a live como nos stories, os aham. comentários ficam ativos, aí a gente consegue também Responder. ver por lá. Aham. Legal. Então, só trazer mais aqui algumas dicas que eu tinha anotado, né? Então, trocar as informações inúteis por úteis, né? Que seria, pense em novos projetos, né? Aprender um idioma, tudo online gratuitamente aí, né? Então, tem Uhum. vídeos disso e tal, né? Mas algo que você vá aprender, vai ser um conhecimento, vai ser útil e não uma informação inútil, né? Sim. Desenvolver aí novos hobbies ou esportes, criar um grupo de estudo com os teus amigos, com os colegas, com familiares, né? Estudar abre, né? A gente não consegue fazer presencial agora, mas abre um grupo online para falar sobre algo produtivo, tá? É a questão da escrita, que eu já tinha comentado, né? O desligar a TV e desativar notificações, então aí acabam entrando tudo isso aí na nossa lista de dicas, né? Práticas. E aí sim, então se quiser ir para os comentários, se der tempo, não sei como Dá é que tá tempo. aí. Aham. Dá, porque eu comecei uns minutinhos depois, dá tempo sim. Ah, é verdade. E aham, vai dar tempo certinho. Gente, tem uma pessoa que eu não sei falar o nome, que eu acho que está resumido, mas é Duty Sol, né? Eu não sei se é um homem ou uma mulher, depois se posiciona aí. Fez bastante comentário, achei bacana. Alguns falaram parabéns pela live, o Sadi falou parabéns pela live, que ele estava gostando muito. Essa pessoa colocou, né, o Duty Sol. Lembro das brigas com minha ex, ela servia o jantar, mas é viciada naqueles jornais policiais que só falam de assassinatos, crimes hediondos. Isso me fazia muito mal, porque se recusava a desligar, né? Uhum, Então, sem dúvida. sim. E para complementar, né, o que a Gil falou, gente, eu acho que não é nem complementar, é reforçar. De todas as dicas que ela deu, eu acho que duas são muito sábias. Claro, todas são extremamente importantes, mas duas me tocam muito, que é, deixa o telefone no silencioso, você fica escravo dele. É Uhum, muito difícil você resistir a não olhar, né? uhum. E a outra coisa seja seletivo com tudo que entra na sua casa de alguma forma. Tudo, Exato. até pessoas. Então, Uhum, se você imagina, né, Gil? Se pessoas já, né? Imagina informações. Então, sim. é muito forte, gente. É muito forte isso, tá? Ó, eu penso assim, que a gente está num momento em que a gente tem que se preservar, né? Em todos os sentidos. A gente precisa ser o nosso melhor amigo. E as Uhum, mídias, infelizmente, não estão fazendo esse papel, né? Enquanto elas deveriam estar fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, desculpa aí, né? Mas elas ficam só pondo sim. mais lenha na fogueira. Existe uma coisa muito sábia, né? Que é a oração de São Francisco. Aonde tem confusão, por que eu vou levar mais? Né? Então, quem Sim. cala está fazendo o quê? Usando a sua sabedoria. Né? Se você não tem nada a agregar, cala. E se você tem algo pertinente a agregar, aí sim,
se pronuncia. E Exatamente. infelizmente, e sem querer, nós caímos nessa emboscada. Por quê? Nós vamos procurar algo na internet, daqui a pouco a gente está ouvindo o que a gente nem quis. Por quê? Porque fica Exato. mensagens subliminares o tempo inteiro. Compre isso, ó, veja aquilo, curso daquele outro, curso não sei o que lá. Então, claro, se eu estou focada em encontrar um curso de, por exemplo, reciclagem de vidro, sei lá, um curso de PET, um curso, não importa. Eu vou naquilo, mas no meio do caminho, às vezes eu fico meia hora para chegar ao ponto, porque tem tanta Exato. informação pipocando naqueles pop-up, né, Gil? Ou até outras coisas que entram no meio da história. É o hiperlink, né? Vai passando de um link para o outro. Eu sou de 72, então eu tenho 48 anos. Lembro quando eu ia na biblioteca pública, eu também me perdia lá, porque eu queria ver todos os livros, eu ficava encantada com aquele universo. Imagine a gente num celular, onde a coisa brota na tua frente, né? Chega a brotar, do nada brota. Então é isso, gente. Por isso que a nossa intenção com essa live foi justamente dar um stop nesse excesso de informação, né, Gil? Vamos parar com isso. Né? Que escolham, né? Escolher o que quer que entre na sua mente, como você disse, na sua casa. Né? Na sua mente, na sua casa. Você que gostaria de finalizar com alguma frase, uma palavra? Você trouxe um comentário, eu vou reforçar também que essa questão de estar o tempo inteiro com o celular, aqui em casa a gente, mesmo meus filhos já sendo adultos, a gente tem uma regra, né, que todo mundo senta na mesa para comer, na mesa, sem televisão ligada, sem celular, né? Então, a gente tem que ter algumas regras. Isso desde sempre. Quando não tinha celular, era com a televisão, né? Então, tem que ter ali um momento, né, disso, de foco, né? No aqui e agora. Então, eu agradeço imensamente a você pelo convite, agradeço a todo mundo que está aí. Agradeço os amigos, estou vendo o pessoal que entrou. Obrigada, gente. Fico muito feliz com a presença de vocês. E a minha frase é: se você é livre para escolher, escolha o que você quer que entre na sua vida, na sua mente, na sua casa. Sem dúvida. Ô, Gil, tem uma frase que vai fechar com chave de ouro essa live, que é da Fabiola Corradin. Ela coloca assim: parabéns, vamos cuidar do que nos alimentamos, acho que é do que alimentamos a nossa mente, né? Exato. Então, essa frase é isso aí, vamos cuidar. Gratidão mesmo, fiquei muito feliz. E vamos repetir a dose, Gente, uma excelente noite, um ótimo descanso, né? E segunda-feira tem mais, e semana que vem eu vou ter segunda com a Fabi Frari e quarta com a Carla Cruz. E você também pode falar das tuas aí, se você tiver semana que vem live, tem? Toda terça-feira, 18 horas, pelo canal do YouTube. A Juvenise Vial Psicologia. Isso. Gratidão, Gil. Adorei Obrigada, te rever. Déia. Saudade. Sou muito grata. Estou aqui hoje graças a você, né, lindona? Gratidão de coração. Beijo grande. Pra você também. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.